Bom dia a você que o Senhor conectou com este momento ímpar e singular para você. Este é o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e eu venho por uma razão e um desígnio de Deus estar aqui com você para lhe falar sobre a necessidade que nós temos de ter uma visão para a nossa vida, uma visão espiritual, uma visão de Deus. Esta palavra lhe é comum, visão? Pois bem, não podemos ficar olhando pelo retrovisor da vida. Nós temos que enxergar espiritualmente e conseguir ver o que Deus tem para as nossas vidas e o que vem por aí. Veja o que disse o grande sábio Salomão. Salomão, no capítulo 29 de Provérbios, versículo de número 18, ele diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, Salomão está dizendo, se a igreja, se um homem de Deus, se uma mulher de Deus, se uma família de Deus, não tiver uma visão da vida, e em particular, volto a dizer, para este ano que já estamos vivendo intensamente, a Bíblia diz que essa pessoa perece, essa pessoa se corrompe, essa pessoa anda por caminhos escusos e escuros espiritualmente, sem encontrar o norte da sua vida. Então a verdade é que todos nós, eu como pastor, você como ovelha, quizás você que também é um líder, um pregador, um grande empresário, um profissional liberal, um executivo, uma dona de casa, um jovem, um ancião. Todos nós precisamos da visão de Deus para as nossas vidas. A visão de Deus. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E ele disse mais, que há caminhos que ao homem parecem caminhos bons, caminhos de vida, mas ao cabo deles, lá na frente, se mostram caminhos de morte. Então, ter uma visão é ter um entendimento, uma revelação, até um sonho. Você tem que ter uma visão, um sonho para a sua vida. Sem um sonho, sem um alvo, sem uma meta, a Bíblia diz, o povo é corrompido, perecerá. No livro de Lucas, nos fala de uma história apaixonante. A história de um homem cego, chamado Bartimeu. E esta história pode nos ajudar e ensinar, portanto, nós vamos aprender a ver novamente e a obter uma visão de Deus. Mesmo depois de tudo o que nós vivemos. Lembre-se de uma coisa, cada milagre realizado por Jesus nos ensina algo muito importante. E eu queria falar com você. Acredite que Jesus pode mudar a sua situação. Você pode estar me ouvindo agora dentro de um CTI, de um hospital, de uma clínica, uma casa de repouso. Talvez alguém está ouvindo que foi acometido desse vírus maldito que está aí. Talvez uma família que esteja vendo apenas a luta e o problema do dia a dia e não consegue enxergar amanhã, o dia de amanhã. Acredite nisso. Jesus pode mudar a situação da tua vida. E você sabe que isso tudo começa com uma palavra muito forte, que é âncora para a nossa alma, que se chama esperança. Só a esperança nos ensina a lidar com a vida de forma bíblica.
Você deve ter esperança de que algo vai mudar na sua vida. A verdadeira esperança começa com uma crença inabalável, uma fé inabalável de que Jesus pode, e só Ele pode, mudar qualquer situação da vida. Então, vamos à história do Bartimeu cego. Diz em Lucas 18:38, diz a palavra do Senhor, versículo 38. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, esta passagem é muito importante porque nos fala da incapacitação da vida, da limitação da vida, das impossibilidades. Imagine um homem cego que estava lá à beira do caminho esperando alguém estender a mão com uma oferta, com uma esmola. Mas diz a Bíblia que quando Bartimeu ouviu que Jesus iria passar, ele começou a gritar. Ele disse: chegou a minha vez, está aqui a solução. É Ele que pode mudar a minha vida, é Ele que pode voltar com que eu enxergue de novo, Ele pode fazer a minha visão ser absolutamente sadia. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Bartimeu acreditava que Jesus poderia ajudar e mudar. E realmente Jesus ajudou e mudou. Mas eu não estou aqui com Bartimeu, estou com você. E talvez você diga: o meu caso não é um problema de visão, como foi o caso de Bartimeu, mas eu estou aqui dentro do hospital com um câncer, apóstolo. Eu já fui desenganado, estou com problemas graves de esteatose no meu fígado, estou com as minhas plaquetas muito baixas, estou com os hematócritos, hemoglobina lá no fundo do pé. E talvez você se sinta doente. Talvez você tenha um problema de comorbidade, uma doença já instalada há muito tempo na sua vida. Quem sabe mesmo uma herança familiar de uma doença. Você tem que acreditar que Jesus pode mudar você. Que Jesus pode lhe ajudar. Você tem que crer desta forma. Veja que quando ouviu o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo e anunciaram que passava Jesus Nazareno. Então ele clamou. Portanto, ele não via, era cego, mas ele ouviu que Jesus estava passando. Senhora, Senhor, você está ouvindo que Jesus está neste programa, usando apenas os meus lábios, a minha mente, o meu coração, para lhe dizer que Ele vem e quer, através deste programa, mudar a sua vida. E é importante que eu lhe diga isso, porque muitas pessoas, até cristãs, por causa da pandemia, perderam a esperança e começaram a procurar em lugares errados. Quem sabe se eu acender uma vela de 7 dias, quem sabe se eu for uma cartomante, uma cigana, as cartas de tarô, consultar os búzios. Então a pessoa começa a procurar em lugares equivocados em relação à Bíblia Sagrada. Porque só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, que é Jesus Cristo. Então a esperança para a sua vida não pode ser encontrada num lugar que Deus não está presente. Ou nestas últimas tendências que o cristianismo vem apresentando aí, com modernismo de igreja, com uma mensagem vazia, aguada, que não confronta a pessoa com os seus problemas, não confronta a pessoa que está em pecado. É tudo um grande show
pirotecnia, de louvor, com fumo, com luzes. E na realidade, quantas pessoas estão absolutamente cegas espirituais? Você sabe quem cega a pessoa espiritualmente? O diabo. Ele cega a pessoa para que ela não veja a glória de Deus, para que ela não conheça a Bíblia Sagrada. E às vezes o inimigo diz, não, mas agora a última tendência não é a igreja, não, é o influencer. Agora é uma parada que acontece não sei aonde, agora é uma igreja que parece uma boate, tudo escuro, com lâmpadas especiais, agora é uma tendência. Você sabe, não há tendência que substitua Jesus Cristo. Deus, o Senhor Jesus, é a única fonte de esperança. Eu vou lhe dizer, todos os caminhos dos homens desapontam. Volto a dizer, Salomão disse, há caminhos que ao homem parecem de luz, mas ao cabo deles dá em caminhos de morte. São caminhos de desapontamento. Agora, Jesus é uma fonte de esperança que nunca desapontará você. Então, talvez você diga, como disse o cego Bartimeu, volto aqui e disse, ele começou a gritar, a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja só, estava ali um momento decisivo. Era ou tudo ou nada para ele. Ou realmente a passagem de Jesus lhe traria de volta o seu problema de cegueira, portanto, abrindo-lhe os olhos. Ou ele apenas seria influenciado por estas vozes que diziam, olha só, cala-te, cala-te. Então, você sabe, existem muitas vozes negativas. Quando Bartimeu falou, as pessoas ao redor dele tentavam calá-lo, porque queriam que ele continuasse sendo apenas um mendigo cego. Eu me recordo quando eu comecei o ministério há 42 anos atrás. Muitas pessoas disseram, não vai dar em nada. É fogo de palha. É muito jovem. Isso eram vozes negativas para tentar tirar a paixão e o amor que eu sempre tive pela obra do Senhor. Eu não dei ouvidos. Aliás, eu vou lhe dizer, ignore vozes negativas. Então, quando Bartimeu falou, as pessoas tentaram calá-lo, ele era, na realidade, apenas um mendigo cego. Não havia esperança para a vida dele, senão a mendicância. Mas Jesus é um professor muito importante. Você veja, Bartimeu não estava sozinho. Naquele momento, era a grande virada. A grande virada poderia acontecer. Então, você sabe, quando você começa a se envolver com Deus, com a obra de Deus, começa a compreender e ter uma visão para a sua vida, você vai ouvir muitas críticas. De quem, apóstolo? Das pessoas que não têm visão de Deus. E a pessoa que não tem visão de Deus não quer, em hipótese alguma, que você tenha visão de Deus. Então, você nunca vai aceitar uma visão de Deus para a sua vida se você continuar dando ouvidos a vozes negativas. Você não pode dar ouvidos a vozes negativas. Veja, em Provérbios capítulo 29, versículo de número 25, olha lá, Provérbios 29, 25, estamos baseando a nossa mensagem na Bíblia Sagrada. Ele diz assim, quem teme ao homem arma ciladas. Então, se você começar a ouvir vozes negativas, você que tem um sonho de empreender, de ser um negociante, uma carreira auspiciosa, você que sonha em estudar numa faculdade importante, você que quer alargar a sua tenda empresarial, esticar as cordas, fincar as estacas, você que quer
avançar na vida, a despeito de todo o negativismo que se vive em nosso país. Amado, não se preocupe com o que os outros pensam de você. Não se preocupe. Porque a Bíblia diz que quem teme o homem arma ciladas. Temer a opinião de outras pessoas vai desativar, vai desmontar as suas emoções. No momento em que você começa a se perguntar o que os outros vão pensar a teu respeito, você não abraçou a visão de Deus. Você abraçou a opinião alheia. A opinião alheia não quer o seu bem. E é aí que tanta gente morre espiritualmente. Tanta gente desiste da vida, desiste do casamento, desiste de empreender, desiste de conquistar, desiste de avançar, porque teme a opinião dos outros. Mas a Bíblia também diz, no mesmo versículo 25, o que confia no Senhor está seguro. Então, as únicas opções que nós temos hoje é ouvir opiniões dos outros e viver uma vida cheia de medo, ou ouvir a voz de Jesus e começar a viver a vida da fé. Então, escolha sabiamente. Em Lucas 18:40, disse que parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo chegado, perguntou-lhe: que quer que eu te faça? Que queres que eu te faça? Respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Então veja, ele escolheu sabiamente. Tinha gente dizendo cala-te, tinha gente murmurando, tinha gente acusando, tinha gente desmotivando, mas ele não se calou. Ele disse e gritou cada vez mais alto. Então diz que quando ele gritou, no meio daquela multidão, Jesus disse: chame-o, tragam-no aqui. Isso eles fizeram, trouxeram o homem cego e Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça? Estava ali o grande divisor de águas, como está sendo este programa para a sua vida. Jesus está te chamando, Jesus está dizendo: vem aqui. Jesus está hoje começando a dar uma visão do que é caminhar junto com Jesus. Se você deseja conhecer a visão de Deus e para o resto da sua vida, você tem que abraçar este chamado que Deus está fazendo neste momento. Parte da responsabilidade da minha vida, como pastor, bispo e profeta, é ajudar pessoas a compreenderem e a buscar o chamado de Deus para a sua vida e não dar ouvidos a vozes negativas. Para ouvir o chamado de Deus, você precisa dedicar algum tempo, um tempo para ouvi-lo. Então, diga exatamente o que você quer. Faça como Bartimeu, quando Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Você quer minha casa, minha vida? Você quer uma bolsa família? Você quer o quê? Ele disse: Senhor, diz o versículo de número 41, eu quero tornar a ver. Então Bartimeu não fez um longo discurso, ele não explicou porque estava cego, ele simplesmente disse a Jesus: eu quero ver. Então, para você obter uma visão de Deus, você precisa de ser claro sobre os seus objetivos. Passa algum tempo orando sobre isso que você deseja ser, estar, chegar neste ano. Na próxima década, pergunte a Deus onde Ele quer que você esteja nestes próximos tempos. Metas são declarações de fé. Deus adora quando confiamos nele, quando estabelecemos metas, quando estamos dizendo a Deus: Senhor, nós acreditamos no Senhor, o Senhor me levará àquele estado de vida que eu almejo, mas que Deus tem preparado. E diz a palavra do Senhor que às vezes Deus tem preparado coisas muito maiores para aqueles que creem. Então confia em Deus, confia em Deus, receba esta visão. Bartimeu fez isso. Jesus disse: então, você quer ser curado? Diz o versículo de número 42. Então Jesus disse: recupera a tua vista e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus.
todo o povo que viu isto dava louvores ao Senhor. Então, dê hoje um passo de fé. Dê hoje um passo de fé. Receba a visão que Deus tem para a sua vida. Fé é acreditar que o que Deus disse é verdade, porque Ele é o Deus verdadeiro. É hora de confiar em Deus. Ele é o único que pode fazer algo acontecer na tua vida. É o único que pode recuperar a tua visão para a vida. Assim seja, assim diz o Senhor da graça. Muito bem, 21 minutos. Quero lembrar-lhes que amanhã nós estaremos aqui às 8 horas da manhã na nossa TV Bandeirantes para passar o culto em sua casa. Lembrando que amanhã você precisa estar na igreja. Rua Maricá, 320, bairro do Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo do BRT Pinto Teles e da 28DP, são fontes de informação para o seu GPS. 9 da manhã e 6 da tarde. Eu tenho um telefone de contato, 30 17 90 90. Quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão pela vida de Rodrigo Ambrósio e Fabiane Ambrósio, donos do Turbomil. Turbomil é um mercado fantástico. Em Vila Emílio Mesquita, na Baixada Fluminense, existe um lugar que é uma fonte de vida. Eu quero recomendar a você conhecer o Turbomil. Obrigado, querido Rodrigo, obrigado, Fabiana, por todo o amor, empenho e suporte que vocês dão à igreja e à evangelização. Estamos terminando. Deus abriu os seus olhos. Você agora está vendo, porque você não vai dar mais ouvidos a vozes negativas, você está seguindo a voz de Deus. Jesus te ama. Foi Ele que estabeleceu esta ponte entre nós, para você ter um novo começo de vida, um tempo de restauração. Agradeço a nossa equipe de televisão, todos que ombreiam o nosso ministério, dão suporte com seu amor, seus dízimos, suas ofertas, para fazermos da programação uma porta de Deus para todos. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispa Roxana, todo o povo da Igreja de Cristo Vive, todos que amam a Jesus e aguardam a sua segunda vinda. Todos dizemos, graça e paz, seus olhos espirituais se abriram. Veja o que para você era invisível até hoje. Graça e paz.